Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para aqueles que não me conhecem. Esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje é: quem é Jesus para islamismo? Quem é Jesus para religião islâmica? É sobre isso que nós vamos falar. Você que já conhece o nosso trabalho, já vai dando like, deixa seu like aí, não custa preço nenhum. Você não vai pagar por isso. Deixa seu like, aperta o sininho, ok? Inscreva no canal você que não é inscrito e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. E além de mais, vai comentando aqui o que você acha sobre nossos vídeos, se você concorda ou não concorda, o que você acha interessante, o que você acha que tem que melhorar. Por favor, deixa algum comentário, interage com a gente, ok? E encaminhe esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Assim o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante, ok? Vai também poder encaminhar para mais pessoas, ok? Muito bem. Então, nosso tema de hoje é: quem é Jesus para islamismo? Eu estou rouco, como vocês estão percebendo. Estou perdendo um pouco de voz, eu acho que estou com resfriado, acho, né? Estou sem voz e mesmo assim a gente faz questão de gravar vídeo para as pessoas que nos acompanham. É um compromisso, a gente não deixa para tudo, mas né, faz questão de sentar aqui, vir aqui gravar um vídeo para vocês, tá bom? Isso é respeito, isso é compromisso que nós temos com vocês. Então, por favor, você do outro lado, inscreva no canal se não é inscrito, aperta o sininho, dá like, não custa nada, você não vai pagar nada por isso, ok? Então, dá essa força aí para que a gente continue aqui gravando vídeo e compartilhando com vocês, tá bom? Muito bem. Então, por que nós estamos falando esse tema sobre visão de Jesus dentro da religião islâmica? Por quê? Bom, gente, desde sempre, ok? Desde o século VI, mais ou menos, do surgimento do islamismo, nos parece que o islamismo sempre foi uma religião concorrente, entre aspas, ao cristianismo. Sempre teve cristianismo como adversário, como às vezes até inimigos, ok? Mas sempre andaram ali, perto um do outro, sempre praticamente lado a lado, porque todas essas religiões surgiram no Oriente Médio, ok? Tanto o cristianismo, judaísmo, islamismo, eles surgiram ali no Oriente Médio. Hoje três maiores religiões do mundo, ok? Outras maiores nasceram lá no Extremo Oriente, ok? Índia, Nepal, aquela coisa toda. Mas as três maiores religiões hoje nasceram no Oriente Médio. Então tem um pouco de história ali, imbricado, tem uma história um pouco familiar, entre aspas, tá bom? Muito bem. Por que entre aspas? Porque povos árabes, ok? Onde nasceu o islamismo, são religiões, o próprio islamismo é considerado religião abrâmica. Eles têm fundamento no Abraão, ok? Lá atrás, então, povos árabes e a própria religião islâmica é considerado religião abrâmica, porque ele tem fundamento na figura de Abraão, ok? E povos árabes são descendentes também de Abraão. Então, é uma religião ali que, apesar de serem adversários, concorrentes ou até inimigas ao longo do tempo, eles têm uma história, uma raiz comum. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E além de mais, o islamismo hoje é a religião que mais cresce no planeta, que mais cresce no mundo. Ele está apenas em segundo lugar, perdendo de cristianismo. E a projeção continua dizendo, as pesquisas em relação à religião continuam dizendo que islamismo está crescendo num ritmo assustador, ok? Nos próximos 50 anos talvez venha a suplantar cristianismo. É sobre isso que nós queremos falar hoje. O que eles acham sobre a figura de Jesus? Quem é Jesus para islamismo? Então vamos lá. Bom, um bom islâmico, um bom adepto de islamismo, aquele que conhece o fundamento do islamismo, ele de certa forma ele tem um respeito, uma consideração com Jesus, pela figura de Jesus. Todo islâmico que conhece o fundamento do islamismo, ele tem um apreço, um respeito com a figura de Jesus. E não só com a figura de Jesus, como eles também têm um apreço, um respeito com a figura de mãe de Jesus, Maria, ok? Eles consideram que Maria é uma mulher especial, uma mulher que viveu uma vida piedosa, uma vida de santidade, razão pela qual foi escolhido para ser mãe de Jesus. Foi separada para ser mãe de Jesus. Então, quem é Jesus para a cultura e tradição islâmica? Bom, nós vamos divergir um pouco, eles vão ter divergência um pouco com o cristianismo de quem realmente é Jesus. Os islâmicos, apesar de respeitar Jesus, eles consideram Jesus apenas como um profeta de Deus. Nada mais além disso.
Jesus é uma figura importante, sim. É uma pessoa especial, sim. É uma pessoa escolhida por Deus como um profeta de Deus, nada mais além disso. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Islâmicos não acreditam na divindade de figura de Jesus, ok? E eles também não acreditam em alguns pontos que o cristianismo acredita, ok? Principalmente em relação à figura de Jesus, ok? Então, sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria só de ler um trecho aqui de Alcorão, ok? Alcorão, eles chamam isso de surata, né? Os capítulos bíblicos, né? Capítulo do islamismo. Capítulo do livro sagrado de Islão, que é Alcorão. No capítulo 5, no versículo 75 deles, da surata deles, olha só o que eles vão falar sobre Maria e sobre Jesus. Eles vão dizer o seguinte: o Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. E sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos terrenos como todos. Observa como elucidamos esse versículo, tá? Esse é um islâmico, ok? Destacando um versículo aqui de Alcorão. O que eles acham de Maria e de Jesus? Bom, islâmicos, como nós falamos há bocado, eles não acreditam que Jesus é filho de Deus ou que Jesus seja o próprio Deus. Para o islamismo, Jesus é apenas um profeta de Deus que foi escolhido, que Deus enviou para que ele possa compartilhar com a humanidade de monoteísmo de Deus. Não existe dois deuses, não existe muitos deuses. Jesus foi escolhido para ensinar que existe apenas um único Deus, como, por exemplo, Mohamed, tempos depois, vai fazer. Ok? Então ele é um profeta de Deus, é uma pessoa especial, sim. É um profeta especial de Deus que foi escolhido apenas para anunciar que existe apenas um único Deus e anunciar o amor. Nada mais além disso. Ok? Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, nem que seja Deus também. Ok? Outra coisa que islâmicos não acreditam, na trindade, como nós acreditamos na trindade, onde existem um Deus em três pessoas agindo. Eles não acreditam na trindade, ok? E também eles não acreditam que Jesus seja uma divindade, 100% Deus e 100% homem. Eles não acreditam nisso. Não consideram Jesus Deus nem filho de Deus. Eles dizem o seguinte: nós consideramos o nascimento de Jesus um grande milagre, sim, além de ser apenas um sinal de Deus, de que ele estava enviando o seu profeta, ok? Então, eles não acreditam nesses pontos que nós acreditamos. Essa é a grande diferença que nós temos com o islamismo. Novamente, o islâmico que conhece o fundamento de islamismo, ele tem um respeito para com Jesus, com a figura de Jesus, ok? Como simples profeta, o profeta de Deus, que foi enviado para ensinar sobre amor, ensinar sobre um Deus único, que governa o mundo, um Deus que não tem princípio, não tem fim, aquela coisa toda de islamismo. Então eles dizem o seguinte: eles também, os islâmicos, não compartilham também a ideia de que Jesus foi crucificado a fim de expiar o pecado dos homens. Porque no islamismo eles acreditam que nenhum homem, nenhum ser humano consegue fazer esse trabalho. Nenhum ser humano ele tem essa missão de morrer na cruz para expiar pecado da humanidade. Segundo o islamismo, cada ser humano é responsável pelo seu pecado. E não existe nenhuma pessoa que possa morrer para expiar pecado de todos. Já que Jesus não é Deus, já que Jesus não é nem filho de Deus, mas um profeta de Deus. Portanto, Jesus não estaria em condição de morrer na cruz para expiar pecado de todos. Não cabendo a Jesus, nem a nenhum outro tipo de homem comum, ok? Que tem limitações, que tem fraqueza, como qualquer ser humano, ok? Morrer na cruz para expiar pecado da humanidade, ok? Outro versículo aqui do islamismo, eu peguei as suratas deles, né? Aqui para ilustrar um pouco aquilo que nós vamos falar. No Alcorão também, Jesus não só é citado, como Jesus ele é mencionado em 13 capítulos e 33 versículos. Isso só para vocês verem que no islamismo, Jesus é anunciado, é mencionado, é tratado sobre a figura de Jesus, sim, ok? Então, dentro do Alcorão, Jesus é mencionado em 13 capítulos e 33 versículos falam sobre Jesus. Seu nome foi mencionado 25 vezes no Alcorão, ok? Os muçulmanos, os islâmicos, né? Também eles prezam a figura da Maria, como nós falamos.
Eles dizem que Maria é filha de uma tal Imran, ok? Não sei se esse é o termo certo, ok? Maria é filha de Imran, mãe de Jesus, ok? Uma das melhores mulheres do mundo, isso tratando de Maria, é claro. Uma das melhores mulheres do mundo, vindo da linhagem do profeta Davi, ele chama ele de profeta Davi, ok? É verdadeira, ela é pura virgem que foi criada na casa de virtude e viveu uma vida de pureza, de santidade, de integridade e de piedade. Ok? Olha só como eles se referem a Maria, mãe de Jesus. O islamismo acredita que qualquer mulher não podia ser mãe de um grande profeta como Jesus. Então, foi separada, foi escolhida e separada para ser mãe de um grande profeta de Deus, que foi escolhido para anunciar que Deus, existe um Deus único e que esse Deus governa toda a humanidade, todo o universo, e que esse Deus é perfeito e justo, ok? Razão pela qual Jesus é especial para eles. Mas nada mais, Jesus não é divindade, não é filho de Deus, Jesus não é próprio Deus, eles não aceitam também a ideia de trindade, ok? E não aceitam também a ideia de que uma pessoa como Jesus, que não é Deus, mas profeta de Deus, não poderia morrer na cruz para expiar o pecado da humanidade. Gente, essa é a visão islâmica, ok? Nós cristãos sabemos qual é o fundamento da nossa fé. Jesus, nós sabemos que ele é filho de Deus, ele não é apenas um profeta de Deus. Jesus é profeta, Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, que deixou a sua autoridade, deixou o seu governo nos céus e tomou a forma humana e viveu entre nós, morreu na cruz para expiar o pecado da humanidade, para reconectar novamente o homem com Deus, ensinando a humanidade o amor, cumprindo uma missão de próprio Deus, trazendo o amor, ensinando o caminho de volta para casa, que é os céus. Esse é Jesus que nós cremos. Jesus é filho de Deus, próprio Deus. Ele é uma parte da Trindade, sim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é próprio Deus e Filho de Deus. Jesus é 100% humano, 100% Deus. Esse é o fundamento da fé cristã. Nós cremos, sabemos que Jesus é o próprio Messias, o prometido, que veio e morreu na cruz e vai voltar na segunda vinda para levar a sua igreja. Ok? Jesus é rei, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus é Deus, o Salvador, o Messias, o rebento de Davi, a raiz e geração de Davi. Esse é Jesus que nós cremos. Islamismo, budismo, várias outras religiões podem falar algo diferente, mas nós sabemos que o fundamento da nossa fé é Cristo, aquele que foi prometido para a humanidade, aquele que vive eternamente, aquele que criou tudo que existe, aquele que é verbo, o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nos ensinou e ele morreu na cruz para expiar o pecado da humanidade, voltou para o Pai e logo ele está voltando para levar a sua igreja e julgar a sua igreja. Você que nos assistiu até aqui, dá like, você que não deu like, aperta o sininho, inscreve nesse canal, você que não é inscrito, e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe, nós estamos juntos, propósito sem opressão. Deus te abençoe.